canal é patrocinado por La Gisela, Moda com Propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. Hello, alquimista! Como vocês estão? Eu não sei vocês, eu estava morrendo de saudade de vocês. Para quem não me conhece, sou Ellen Lourenço e você está ouvindo o Alquimia Videocast. Gente, hoje eu estou com uma convidada aqui, uma verdadeira mulher que brilha, e o assunto é sobre empoderamento feminino. Ou, quem sabe, o sentido da palavra empoderamento, né? Eu não sei vocês, mas assim, existe o outro lado da moeda e nós vamos falar sobre isso, tá? E pra gente começar aqui, lógico, antes de eu falar da minha convidada, que vai trazer essa colocação sobre essa palavra do empoderamento feminino, que inclusive já foi um ensinamento pra mim logo de início, né, gente? Então, assim, a gente sabe que na vida existe sempre os dois lados, o bem e o mal, a verdade, a mentira e tudo mais, e ela me trouxe uma colocação que eu não sei vocês, anota. Pega o papel, pega a caneta, que eu tenho certeza que vai ser um ensinamento profundo, porque um pouquinho do que ela me trouxe nos bastidores, eu já estou enlouquecida para querer saber mais, o que faz muito sentido, né? Então, eu estou com ela aqui, a maravilhosa, gente, Simone, ela que tem uma comunidade de mulheres, rainha do seu mundo, e eu tenho certeza que ela vai trazer muitos ensinamentos sobre feminino, o empoderar, né, o apoderar e tudo mais. Então, assim, Simone, seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda, sinta-se em casa, tá? E antes da gente começar, eu tenho muitas perguntas, principalmente sobre esse assunto, porque se fala muito de empoderamento. E você já chegou aqui nessa sala me dando uma lição, e eu quero aprender muito sobre isso, porque nós mulheres, fala muito de empoderamento. Mas antes da gente entrar nesse assunto, se apresente. Quem é você? O que você faz? Se é casado? Se tem filho, papagaio, periquito? Conta um pouquinho sobre a Simone, como mulher, como pessoa, como ser humano. Se apresente. Ai, como mulher, como pessoa, como ser humano. São graduações bem interessantes, né? Como mulher, eu sou Simone Inocêncio Schaerck, sou viúva, fui casada por pouco tempo, passei por um processo de luto bem intenso, que é da onde também nasce um pouco do meu projeto, né? Hoje não tenho um parceiro, sou só eu e o meu menino, né? Fruto desse casamento, o Antônio, que tem 6 anos. E foi justamente esse processo, né, de casamento. Eu casei em 2016, dezembro de 2016, para ser bem exata. E casei grávida, sem saber que estava grávida. Que legal. Porque eu engravidei no casamento no civil. E eu casei no religioso na semana seguinte. Então, eu já estava de uma semaninha. Que legal. Só depois que ele nasceu que eu vim a saber. E o Antônio nasceu em setembro de 2017. E aí, quando eu era mãe de 1 ano e meio, né, passamos por esse processo de morte mesmo, né? Eu acho que a morte é um tabu, é difícil de falar, né? Mas por um processo de morte, né? Nós ficamos um tempo, passamos por uma questão de internação, UTI, a visão da morte na UTI também, né? Por muito tempo. Hoje a gente tem esse processo de UTI humanizada. Então, aproveitando esse processo de humano, então como humana, né? A maternidade, esse processo de morte, né, de ter me tornado casada e depois, então, o estado civil, viúva, mas o estado, né, dentro, também, né, Então, esse processo, ele me modificou muito. Me mudou muito. Os dois processos, né. Eu, há pouco tempo, tinha dado a vida. E em muito pouco tempo, enquanto eu ainda estava conhecendo essa nova vida a qual eu gerei junto com esse parceiro, eu então perdi essa metade, né, que me ajudou a gerar essa criança aqui. Nossa. E isso me transformou muito, foi um processo Imagino. muito transformador, muito profundo, né, em que eu tive que me ver em vários aspectos, né, e a mudança. O quanto, às vezes, algo de fora dos teus planos, vem e muda completamente a tua vida, né? O que você acredita que porque é interessante você já começar a sua história trazendo
toda perda, ela tem um significado, né? Eu acredito muito nisso. Sim. E o seu caso foi uma perda de morte, né? E eu tive perda de um relacionamento no divórcio, que não tem nem como se comparar. Mas é um Mas luto todos também. são processos de luto, né? A gente São. sabe que todos a gente tem que aceitar e receber o processo de luto e entender do porquê aquilo está acontecendo. Qual foi o ensinamento e o que você acredita? Porque hoje eu conheço um pouco a sua história, tive a honra e a oportunidade, sei do seu movimento. Você já chegou aqui na sala trazendo um puta de um ensinamento sobre o que é a palavra do empoderamento e nós vamos trazer isso aqui, eu acho isso muito válido. Mas eu quero que você traga um pouquinho ainda lá de trás, assim, para as mulheres entenderem, porque a gente sempre sabe que quando a gente tem um chamado, coisas na nossa vida são necessárias. Sim. Inclusive perdas, né? Sim. Então, eu acredito muito que se pagar o preço, às vezes, de situações em que acontecem na nossa vida, de fazer a gente entender que isso foi necessário para algo, né? Sim. E eu tenho certeza que hoje você já sabe disso, né? O seu chamado, o seu propósito, tudo que você precisou passar para hoje você conseguir atender esse chamado. Conta um pouquinho para nós esse processo e quando que foi o momento em que começou a fazer sentido para você. Então, um pouco antes desse processo, eu tinha passado por um processo depressivo por causa da perda de um relacionamento. Olha só. Né? E que eu não... Parecia assim, que eu não aceitava e parecia que não teria mais uma segunda chance para mim, ou uma segunda oportunidade, ou um outro alguém. Uma outra possibilidade. E dentro disso eu fiz um processo depressivo que nem eu sabia que estava nesse processo. Não tinha a mínima ideia. E aí eu fui fazer uma consulta com um gastro, porque eu estava sentindo dores fortes, né? Tipo, como se fosse uma gastrite, assim. Uhum. E aí, quando eu fui relatar os sintomas, ele falou, olha, a gente vai fazer todos os exames, acredito que você esteja mesmo com uma dor, mas pelo que você está me relatando, você está em depressão. E O físico sempre fala, né? eu fiquei chocada, né? Fiquei chocada. Então, ali já começou um pouco desse processo. Esse processo de aceitar, de ir até um psiquiatra e aceitar que o fato de eu não ter feito esse luto, de eu não ter aceito, de eu não ter sentido a tristeza e me dado essa assim, não, eu posso ficar triste porque realmente eu tinha um planejamento. Tinha direito, né? Direito, sabe? de estar triste, de estar né? triste. A gente... E acabou então que essa falta de sentir fez com que, ou de alguma forma, isso somatizasse e acabasse ficando muito, muito profundo pelo tempo em que eu ainda fiquei em não aceitação. Então, o primeiro passo, eu acho, para tudo é aceitar. Mas como que tu aceita um fim? Ou como que tu aceita sentir um sentimento que tu passa a vida inteira sendo ensinada, doutrinada, domesticada para não sentir. Imagina. Não é, né? Então, tu fica o tempo todo pensando, não, eu sou uma mulher forte, terminou. A pessoa tem o direito de não querer mais estar com você, de mudar de planos, de fazer outras escolhas, inclusive de escolher outra pessoa em detrimento de você. Mas tudo isso está muito aqui. Ficar racionalizando, né? Né? Então, e esse longo caminho, né? Essa conexão, esse alinhamento entre o sentir e o se permitir e o se autorizar sentir. E o que a gente pensa, e o que a gente foi ensinado a pensar, e o que a gente deve e pensa e acredita e compra como forma de sustentação externa. Legal. Né? É onde eu acho que faz a gente quebrar. E essa quebra, ela sempre tem realmente um lugar muito bom. E me fala uma coisa, Então, assim, se eu como... for dizer pra ti que onde começou nessa quebra. Essa quebra me fez procurar essa questão da saúde mental, e da questão da saúde mental, obviamente não só medicamentosa, porque a medicamentosa me ajudou com os sintomas, mas existia uma causa raiz, né? Sim. Então, a investigação dessa causa e todos os instrumentos que eu utilizei para investigá-la foi que eu posso dizer que começou. Um processo que começou aos meus 35 anos.
E aqui, gente, para quem não sabe, a Simone, além de mentora de mulheres, ela também é consteladora e coutoterapia, né? Que foi praticamente ali que eu te conheci, né? Sim. Então, assim, quando eu conheci a Simone, que ela falou, eu sou coutoterapia, aí eu falei, Que é isso? Que é isso? Eu acho que é a dúvida da grande maioria, assim, na coutoterapia, o que uma coutoterapeuta faz, né? E eu fiquei encantada com esse trabalho, inclusive você participou de um dos nossos eventos do Realidade Feminina. Muitas aqui que nos acompanham conhecem um pouco do nosso projeto Realidade Feminina. E eu fiquei muito encantada em realmente como é o processo do coutoterapia ali, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. E lógico que existe toda uma jornada para você chegar até esse momento, né? E isso que foi interessante, porque às vezes quando a gente vai conversando, a gente nem percebe o que a gente puxa, né, de histórico. Exatamente. Mas, e aí tu fica perguntando assim, meu Deus, mas por que eu tô falando tudo isso? Às vezes, né, a gente se pergunta, por que eu tô falando tudo isso? Mas é porque tem realmente uma conexão e com os contos, porque foi também nesse momento dos 35 anos que eu li pela primeira vez o livro Mulheres Correm com Lobos. Uau! Só que fiz essa leitura sozinha. Sozinha, eu quero dizer, né? Eu comprei o livro chegou até mim. E, olha, esse aqui vai ser uma ótima leitura para esse seu momento e tal. Eu falei, ok. E eu realmente li. E o meu processo de leitura demorou 1 ano. E eu sempre parava de ler o livro. Porque Você não leu, né? Você viveu o livro. Né? Exatamente. Eu vivi o livro. Eles falassem muito bem. Te agradeço muito por essa colocação, inclusive. Porque foi isso, assim, eu consumia o livro, vamos dizer assim, né? E aí eu parava, ia pra vida, parece que aquilo se movimentava na minha vida. E quando eu voltava, tipo, vou ler o livro novo, vou continuar o livro, eu estava exatamente naquele ponto. Então era uma coisa muito mágica. E que realmente eu comprovei vivendo, né? E quando tu vive um processo, é muito diferente quando tu experiencia esse processo, né? Sim. Do que quando realmente alguém te dá isso, ou te ensina isso, ou te traz e te coloca isso, né? A verdadeira transformação está de dentro, né? É de dentro. É um lugar, são lugares diferentes, né? Muitas vezes o que a gente recebe do externo muda, assim, traz mudanças para o interno, mas quando a gente se apodera, quando a gente traz isso da nossa vivência, da nossa experiência, isso é muito nosso, né? Isso se torna um poder para mim, na minha concepção, né? E aquilo fica sustentável porque ele é intrínseco, ele é seu. E aí entra, gente, o Apodera. E nós vamos falar sobre empoderamento e apoderamento. Qual é a diferença? E aí começa a entrar aí já desse processo o lugar dos contos. Porque o livro Mulheres Correm com Lobos é uma compilação de contos feito pela doutora Clarissa Pinkola Estes, que é, né, psicóloga junguiana e muitos anos de trabalho, que fez esse compilado, e ali ela fala sobre o arquétipo da mulher selvagem. O selvagem no Brasil, ele tem uma conotação, às vezes, que parece que é um pouco diferente da tradução, porque esse livro é feito escrito em inglês, né? Que seria mais basicamente o quê? Aquilo que é natural, aquilo que não foi de alguma forma industrializado, domesticado, ou passou por um processo de artificialização. Legal. Entende? Sim. Então ela é o que é. É o que é, né? Cara, é interessante isso. Sabe? Se for pra pensar isso, no processo é só desse lugar, é o que é. Então, dentro desse momento, o livro fez uma transformação muito profunda, importante na minha vida. Ali foi chamado, né? Como mulher. Como mulher mesmo. E o quanto eu seguia, e o quanto eu estava triste por não estar cumprindo um checklist. Um checklist social, cultural, ancestral. E mulher, nós, né, mulheres, carrega esse peso e essa responsabilidade de seguir um padrão e uma rotulagem, né? Isso, e que é essa... que tem que ser assim, isso, que tem que que muito ser essa forte. Coisa assim, que hoje se fala bastante, vamos mudar as crenças, vamos sair do padrão. E eu nunca fui uma mulher padrão. Sempre tive escolhas fora do padrão, vivências fora do padrão, porque já gostava de alguma forma, já tinha
Né? Essa questão interna, assim, de... Não. Vamos... Não é porque estão falando. Não, assim, de buscadora, de meio rebelde, de ovelha negra, como as pessoas às vezes dizem, né? Que é a ovelha negra da família e tal. Mas era assim, tá todo mundo caminhando aqui, mas será que eu quero caminhar aqui? Então, peraí, então, o que eu fazia? Eu experimentava, eu experienciei muito a vida em vários aspectos. E aí eu dizia assim, eu gosto ou eu não gosto. Né? Então eu costumava muito dizer assim para as pessoas, às vezes até com questões mais profundas, mas assim, como é que você pode dizer se você gosta de alface se você nunca experimentou alface? Nunca experimentou. Né? Aí as pessoas me dizem, tem certas coisas que eu não vou experimentar, ok, porque daí é uma questão de valores. Sim. Né? Desde que vai, né, dentro dos princípios exatamente. E valores. Aí é uma questão de valores. Eu sempre falo, talvez eu vou contra o fluxo, mas desde que não fira meus princípios e valores, foda-se o que vão falar. Não é? Era mais desse lugar que eu ia. Então, dentro disso, dessa questão muito do natural, do que eu quero, o que eu percebi muito claramente com o livro? Caramba, eu tô realmente seguindo uma história que não é a minha história. Oh. Legal. É uma história que foi contada, é uma história que foi determinada, é uma história que foi pré-estabelecida, como, enfim, olha, isso aqui é sucesso, ter um bom casamento, ter um filho, ter um bom emprego, tudo. Beleza, e realmente, né, é factual o que é. Mas o que é pra mim? O que você diria de uma vivência? E aí foi quando eu cheguei assim, o que eu quero pra mim. Aí foi onde eu cheguei assim, mas o que depois eu quero que você faz essa pergunta, aí que entra o perigo, né? O que você diria? Igual você fala assim, que você sempre foi contra o fluxo, né? Eu sempre foi determinada no sentido de que, a partir do momento que você tinha essas experiências, essas vivências, você escolhia e ia lá e fazia. Tem algum momento na sua história, independente da linha do tempo, assim, que você vivenciou algo que você queria de dentro para fora, porque a gente sabe, né, nós somos mulheres. E às vezes, dependendo do lugar que a mulher se coloca, nossa! É muito difícil. Nossa, porque você fez isso? Porque não pode? Porque isso... Então, tem alguma situação que você poderia trazer para nós de experiência? Eu tenho duas situações que foram muito contra fluxo e que eu tive que lutar muito para manter a minha posição de é isso que eu quero. É isso que faz sentido para mim. Uma foi me tornar um bandista com 23 anos. Oh. Foi a religião que fez sentido para mim. E pela minha mediunidade, e eu percebi que eu tinha que trabalhar isso, que era algo que realmente vinha de fora, e eu queria entender, queria ter um controle sobre isso. Então, o primeiro momento foi por controle. Foi por uma necessidade de controle. Mas uma religião em que a mulher tem participação, em que a mulher pode se tornar uma sacerdotisa, em que você canta, você dança e você honra a ancestralidade. Uma ancestralidade brasileira, uma religião brasileira, uma religião nossa, né? E eu venho de uma ancestralidade, de uma força de família que ama muito ser brasileiro. Sim. Né? Então fez todo sentido para mim. Só que ela não fazia sentido para a sociedade, não fazia sentido para minha família. E ela assim como a maioria das religiões de natureza que foram criadas para fora do cristianismo, principalmente que lidam com uma questão energética natural, né? Porque a Umbanda é muito tida, porque faz trabalhos, porque manipula energia e tal. E realmente... É julgado, né? É julgado. Dentro de uma ótica, de um ponto de vista desconhecido, né? Exatamente. Só que assim, como em todos os lugares, existem os bons e existem os maus, né? A diferença é sobre o manto ao qual você está protegido. Exato. Né? Debaixo de qual guarda-chuva você está. Se esse guarda-chuva é mais poderoso, menos poderoso. Sim. Como que ele te protege, como ele não te protege. Mas a Umbanda é uma religião cristã. Isso era bastante importante para mim, né? Uma religião que acredita em Cristo, que honra a energia crística e a história de Cristo, mas também trazendo uma história muito forte do feminino e da possibilidade do feminino agir em sua magia, em sua intuição, em sua capacidade, possibilidade de manipulação energética. Sim. Né? Então, realmente nós fazemos isso. Nós temos o dom de mudar a energia de um ambiente.
Se nós estamos menstruadas, a gente está num outro lugar. Nós temos isso, é natural, né? E estipar isso da possibilidade de nós estarmos em lugares de sacerdotisas e de passar essa inteligência, esse conhecimento, essa possibilidade de prática da nossa magia para outras mulheres é uma religião que não faz sentido para mim. Legal, esse né? ponto de vista. Então, eu acabei me tornando sacerdotisa de Umbanda. Eu continuo, sou umbandista, continuo frequentando semanalmente. Tenho um grande desenvolvimento espiritual nessa senda. E não foi fácil, nem um pouco. Assim, eu casei nessa religião, então a minha mãe teve muito medo do meu casamento. Oh. Ela falou assim, meu Deus, o que as pessoas vão pensar, meu Deus, como é que vai ser assim, né? como é que vai ser esse ritual, meu Deus, vai ter atabaque, meu Deus, como é que as pessoas vão reagir, meu Deus, a tua avó. Gente, assim, o nervosismo dela foi algo surreal, assim, deu... Tem coisas na vida que a gente não consegue explicar, né? Então, assim, eu acho que a religião é algo que não se explica pra ninguém, porque a gente sente, né? E eu não diria que nem de religião, porque é diferente quando você é crente, e seja num Deus, seja no universo, aí cada um com a sua crença. Mas a partir do momento que... Por isso que eu falo assim, Deus já deu um poder que nem ele tem controle sobre esse poder em cima da gente, né? Que é o livre-arbítrio. Então, a partir do momento que ele deu isso para nós, nem o nosso pai, nem a nossa mãe, nem ninguém pode exatamente. intervir, e é aí a minha grande força em relação à Rainha do Seu Mundo. Porque é desse lugar que eu falo, nos foi dado o direito inato à soberania. De ser, e eu gosto muito de colocar num ponto em que ele já deu o poder de nós ter o que quiser. Poder de escolher. E ainda ser imagem e semelhança. Então, imagina que se eu acredito num Deus poderoso, e esse poder vem da minha ótica. Assim como o seu, da sua, como você bem colocou. Sim, porque eu acho que todos estamos falando uma mesma linguagem. Que é a linguagem de Cristo, das leis universais. Exatamente. E do amor. E daquilo que a gente tem de informação, né? Que vem desde os nossos ancestrais. Você, como consteladora, sabe melhor que ninguém para falar. Mas eu acho importante essa individualidade no sentido da pessoa defender aquilo que ela acredita, aquilo que ela sentiu, independente da opinião externa, porque assim, até Jesus, né, fala, às vezes nem sempre o que seu pai e sua mãe quer para você, talvez não é bom para você. Às vezes, e eu amo tanto quando ele, né, essa passagem dele que ele fala assim, há tantas moradas na casa do pai. Exato. E imaginar que o coração de Deus vai escolher. Não tem, né? É engraçado, gente, olha, de arrepiar, tá? Né? Mas é um assunto interessante da gente trazer. Se a gente pensa que ele é amor, que ele é algo tão grandioso, exato, que ele é o criador de tudo, exato, que tem lugar para todos nós, né? É só uma questão de linguagem. E ele apoia todo mundo, ele vai te apoiar. A linguagem que eu falo é a linguagem dos orixás, é a linguagem das matas, é a linguagem da natureza, é a linguagem da dança, da música, é a linguagem da magia, da manipulação dessas forças, sabe? De água, terra, fogo, faz um pouquinho. Aí eu vou colocar a minha experiência, né? E a linguagem, né, dos outros é outra linguagem que eu não ouço, que eu não entendo. Sim, porque eu não tenho, como tu falou, eu não tenho essa linhagem, eu não vim equipada com esse, né? Exatamente. Isso que é mágico. É só isso, sabe? Então, o importante para mim foi conseguir sustentar esse lugar. E não foi fácil, né? Eu imagino, não, assim como, né? Hoje já é bem mais fácil. Mas quando eu comecei com 23 anos... Imagina, hoje eu tenho 44, né? Você conquistou, né? Foi, nossa... E abriu, e dependendo, assim, eu acho que isso é muito importante falar. Dependendo do momento, da pessoa, do chamado, às vezes você até abre caminhos, né? Ah, sim. Porque eu vejo ali... A gente abre caminho na picada. A gente abriu quando caminho na quando picada, você tem né? um chamado... imagina, quando você tem um chamado... E você sabe a responsabilidade sobre esse propósito e esse chamado, e aí você fala, porque é igual eu com o projeto Realidade Feminina, e eu quero que você fale até um pouquinho do Rainha do Seu Mundo. Mas sabe quando você tem um projeto assim que você fala, cara, não quero nem saber mais, mas você tá lá. Não dou conta mais, mas você tá lá. Ah, que não quero, porque eu tô falando, tipo assim, parece que... E você tá lá. Porque cansa, é natural. O nosso espírito,
O nosso eu externo, aquele que a gente manda para a ação, que é o nosso corpo, o nosso pegar, a nossa mente, ele cansa. Agora, a nossa alma... Faz sentido. Entende? Se tá na alma... Agora, a nossa alma... Sabe aquele negócio que você fala assim, cara, não aguento mais, mas vira e mexe, fica aquele incômodozinho, Isso. né? Aquele dar negocinho, aquela inquietação, né? Aí Principalmente vai dar a autorização de a gente, assim, não. Realmente, e não só da autorização, mas do reconhecimento, que esse é muito um lugar da metodologia do Rainha, que eu estou cansada. O meu ânimos, né, essa minha força masculina, essa minha força de ação, ela está cansada. Aquele que é... todo aquele meu aparato em que a minha alma botou a serviço para o mundo está cansado. Precisa de uma reorganização, de um refazimento, de uma reenergização e a gente criar esses espaços e esses lugares para isso que façam sentido para você. Agora, quando tu fala assim para mim, fica muito claro que atuar é um propósito de alma. E aí, às vezes, as pessoas ficam procurando, meu Deus, então justificar. Vamos encontrar o seu propósito de alma, vamos fazer agora uma dinâmica para isso. Não é bem assim. Eu acho, claro que é válido, os caminhos, né? Assim, sim. Vai te aproximar. Né? Vai te aproximar, porque assim, quem busca, quem procura, acha. Eu sou dessa teoria. Então, se você abre o seu coração em busca, que eu acho que é aquele momento assim, foi assim comigo. Me fizeram uma pergunta, qual é o seu propósito de vida? Fala, qual a pergunta, né? Tipo, como assim? Que é isso, né? Exatamente, comece pelo daí, menos me conceituando o que é. Aí você começa a entender, porque alguém te colocou essa pergunta, e para toda pergunta existe uma resposta, e aí você começa o quê? Reverberar a resposta de que, como assim? Qual é o meu propósito? Você começa a fazer essa pergunta todos os dias. Então, a partir do momento que você coloca numa energia de busca de encontrar o propósito, Papai do Céu colabora. Assim, de te colocar, vai aqui, porque aqui vai te levar lá para o que você está procurando, que é o seu propósito. O ruim é que quando a pessoa fica assim, se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou achar o meu propósito de vida. Deus quer se você quer, né? Livre-arbítrio. Sim. Eu acho que tem muito desse ponto. Eu queria que você falasse, já aproveitando um pouquinho desse assunto, de propósito e de chamado, como que nasceu, rainha do seu mundo, tipo, foi, acordei e... decidi que eu vou ser rainha do meu mundo. Como foi isso? Não, realmente foi de todo esse processo, né, de toda essa resiliência, de todo também já esse conhecimento prévio que a gente falou até aqui, né, e de toda essa vivência prévia. E principalmente do segundo ponto que, né, que foi uma coisa também bastante difícil, que foi me manter agente prisional. Para quem não sabe, explica aí pro público. Hoje, agente prisional, né, hoje o nome do cargo, né, o nome da função é outra, policial penal. Mas, basicamente, vamos pensando ancestralmente, é uma profissão que vem da carcereira. Né? Sim. E aí, como a própria penalização, a forma de penalizar o ser humano foi mudando, e se criou, então, a grande inteligência de percepção de que o livre-arbítrio era algo enorme, e que se eu, então, privasse o ser humano da sua liberdade, eu estava punindo ele muito mais do que se eu estivesse fazendo, então, penas corporais, né? Aquele famoso, por que foram inventar esse tal de livre? Porque só por Deus, não podia estar tudo, né, bonitinho lá, conforme ele desenhou, não. Ele tinha que dar o livre-arbítrio para cada um criar, né, as leis. Exatamente. Então, a pena privativa de liberdade, ela veio dessa senda, né? Antes tínhamos castigos corporais, tortura e tudo mais, né? Para então passar para mim, acredito que a pena mais castigante que existe, que é a privação da liberdade. Nossa, imagina, né? Que eu acho que as pessoas não... Às vezes, não é que não tem noção, é que não faz parte também, muitas vezes, né? Do comum, do natural. Pensar que, na verdade, é uma penalização gravíssima. Né? Bom, esse mundo é um mundo que... Então, quando
eu passei no concurso, claro, como uma estudante de Direito e de 22 anos. Imagina, né? Que, né, branca, filha de mãe bancária e de um pai autônomo. Que coragem, hein? Que, Porque nessa época é um ambiente extremamente masculino, e acho que até hoje, né? sim, extremamente masculino e extremamente hostil, né? Sim, imagina. Perigoso, perverso. E você ainda trabalha lá. Como é? Porque é os dois mundos, né, Simone? Se É. olhar assim, pô, ela tá ali numa comunidade de mulheres que fala do apoderamento. Não em, ela vai explicar. Mas, ao mesmo tempo, ela tá ali convivendo com uma situação em que não existe liberdade, né? Que as pessoas estão sendo... Mas Não é isso, aí, não consigo- mais uma força de olhar para o apoderamento. Conta, vamos lá, né? Porque nós começamos aqui falando de empoderamento e tal. Por que eu criei todo esse suspense? Você cria essa força de liberdade, de privação de liberdade para o corpo. Interessante. Você fica escravo, né? De um rótulo. Que é o que todos nós somos. Fundamentalmente. Se for resumir, né? Empoderamento. Empoderamento, vamos falar da minha área. É marketing. Empoderamento é marketing. Então, assim, empoderamento tá lá um checklist, né? Que você é isso, você é aquilo, é um rótulo, né? Agora, vamos explicar para a mulherada, né? E para os homens também, que eu acho isso muito importante. Qual é a lacuna? Você, explica para nós. Qual é a lacuna entre pra o mim, empoderamento e o apoderamento? Onde que tá aí o joio do trigo? É que quando, justamente por todo esse meu conhecimento, por toda essa minha vivência desde muito nova, né, no cárcere e também com essa visão de uma religião, vamos dizer assim, não excluída, mas com certeza à margem, né? Faz sentido. Então, o que está à margem acaba sendo marginalizado. E o empoderamento vem para o lugar dessas pessoas que estão à margem. Oh. Por quê? Porque o empoderamento foi criado e é criado para pessoas, né, vamos colocar aqui mulheres mais em especial, para dar algo a elas que elas não têm acesso, que elas não têm condições de ter. Sim, um rótulo, né? Então, quando se falou muito desse lugar de vamos empoderar, eram mulheres que não tinham condições de saneamento básico, não tinham acesso à educação, não tinham acesso aos direitos basais, aos mínimos direitos. Então vamos empoderar essas mulheres, ou seja, vamos dar algum poder, um poder que elas não têm, ou por uma razão de nascimento, ou geralmente por uma razão de nascimento, nasceram em uma comunidade de pais que já vêm com essa questão, né, de empobrecimento, de viverem à margem e tal. Então, para que elas tivessem um mínimo de exercício de poder, teria que se dar um mínimo de acesso. Sim, faz sentido. Ao direito e ao poder. E aí, quando você está falando de mulheres instruídas, que vieram com condições mínimas, que hoje falam nós vamos passar de sobreviventes a viventes, mas quando falamos de sobrevivência para vivência, nós estamos falando de sobreviver para viver internamente, numa liberdade interna de ser quem somos. Do direito de ser quem somos, de não ter que cumprir um checklist que nos foi imposto. Seja socialmente, seja culturalmente, ou seja até na questão dos padrões ancestrais que nos foram repassados. De como a nossa família vive, de como o nosso vínculo aconteceu e se deu. É um lugar totalmente diferente. E aí, para mim, não fez sentido. Para mim, eu, Simone, quando fui procurar a raiz da palavra, de onde ela veio, o porquê desse movimento, por mais que se utilize, e eu acho justo, válido, porque sim, nós também fomos como mulheres usurpadas, sim, do nosso direito a um instinto, do nosso direito a sermos instintivas, raivosas, bravas, a mostrarmos os dentes, a vivermos com garras, né?
Rialto. Exatamente, a Rialto. Rialto. Né? Né? Fecha as pernas, garota, se comporta, né? Dentro de casa, muito pouco tempo atrás, a menina fazia tudo, a filha menina, né? E o filho menino ficava vendo televisão ou jogando, né? Não tinha uma tarefa dentro de casa. No sentido, né, doméstico. Isso era só com as meninas. E se ensinava as meninas a lavar roupa, não se ensinava os meninos. Se ensinava as meninas a lavar uma boa louça e a limpar a pia de uma maneira super linda, mas nunca se ensinou os meninos. Nunca não. Cada casa tem as suas regras, mas era usual, é o habitual, né? Era o que foi. Era o comum, era o lugar comum. Então, ok. Também é válido falar em empoderamento para essas mulheres que não tiveram esse direito ao descanso, esse direito a rir alto, esse direito a abrir as pernas, né? E tudo mais. Então, sim, né? No sentido de ajudar a vê-la, ajudar a perceber que existe um outro lugar, que você pode educar de um outro lugar também. Ok. Mas eu acho que isso não foi desenvolvido dentro. Se não foi desenvolvido dentro, não é sustentável. Então, qual foi a minha dor? É que eu recebia muita informação, consumia muita coisa, mas não sustentava a mudança ou uma transformação. Porque veio de fora, né? Não só, mas porque também eu não conseguia encontrar um sentido. Porque veio de fora e veio com outros conceitos, com uma outra visão, e que eu precisava encontrar um sentido. Eu sempre fui muito assim, eu preciso encontrar um sentido para que, então, eu consiga realmente me pôr no mundo. Por quê? Porque eu sempre fui muito ligada a essa questão mente e coração. Então, se eu não sentir, se eu não encontrar um sentido... Aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor que eu estou num processo de empoderamento. A pessoa decidiu me ajudar a me dar os recursos para que eu me desenvolva nesse processo. Que é igual eu vejo assim, né? Pô, então, a probabilidade, a possibilidade de eu começar num processo de empoderamento e me apoderar existe, né? Total. Porque é a mesma coisa de dizer, mais é correto, fútil, né? Que uma mulher ponha silicone, E é aí fútil que uma mulher não se trata faça... de uma mulher empoderada, e sim apoderada. Porque a partir do momento que ela recebeu o empoderamento e ela se apossou, sentiu, vivenciou, fez tudo o que precisava ser feito, aí ela se transforma numa mulher apoderada. Seria isso? Também. Porque pensa comigo. Porque faz muito sentido. Quando você chegou aqui falando sobre o apoderamento, que inclusive foi um post... Porque é quase como se fosse o próximo passo. Entende? E a mulher só fica ali no apoderamento. Exatamente. No empoderamento. No empoderamento. E o quanto, muitas vezes, certas ferramentas não fazem sentido para a mulher que você é ou para a mulher que você se transformou. Entende? Então, assim, quando, por exemplo, tu me falou que tu tens uma formação em consultoria de imagem, né? Sim. E quando você começou essa questão de mudança da roupa, da visão, das cores, da coloração, de tudo. Sim. Isso não mudou a Ellen? Isso não mudou a postura da Ellen? Muda total. Dependendo da informação que você recebe, você se transforma total, né? Então, isso mudou a tua questão de postura, isso mudou, né? Muita coisa. Muda. Então, quando você recebe essa informação de fora, de um conhecimento que aquela consultora de imagem que te ensinou, te deu, você encontrou um lugar importantíssimo dentro de você. Entendi. Então, realmente, claro que faz sentido. Se eu te dou um poder do meu conhecimento e você passa a usar esse conhecimento, e esse conhecimento faz sentido para você e você realmente utiliza ele, factualmente, que tu vai fazer uma mudança. Tornar uma apoderada. Né? Porque daí, só que aí, quando eu falo da diferença do meu trabalho e que a soberania se trata de um lugar de apoderamento, como é que a gente trabalha o mundo interno dessas mulheres? E como é que a gente trabalha o mundo interno em consonância com o que você quer viver no mundo externo, pois é a tua realidade interna que cria a tua realidade externa. E como que eu faço tudo isso em consonância com o meu eu divino? Porque se eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu sou co-criadora e criadora do meu mundo. Concordo.
Se eu sou a criadora do meu mundo, como que eu faço essas 3 esferas do eu se comunicarem e criarem a realidade daquilo que eu quero? Do meu livre-arbítrio. Legal. Então, foi fazendo toda essa investigação. Não, peraí. Então, daqui, eu falei, cara, o único jeito, eu, Simone, na minha visão, na minha verdade, o único jeito que eu encontrei real, efetivo disso acontecer, foi me apoderando do que é meu. Já foi dado, né? Exatamente. Arrasou! Sabe? Porque daí eu sustento. Porque daí, assim, ó, palavras como... Porque para mim são palavras, né? Palavras como empoderamento, procrastinação, que as pessoas dizem que são um problema e que existem técnicas para resolver. Técnicas que às vezes vai fazer, como é igual à religião, que às vezes vai fazer sentido na tua linguagem, vai fazer sentido. Como é que eu falo uma língua universal? Como é que eu faço um sentido para o feminino viver o seu maior potencial? E aí, qual é o maior potencial do feminino? Para mim, soberania. Aí vai de cada um, né? Né? É ótimo. Para mim, se eu tenho soberania, eu tenho o basal, eu me mando, eu faço as regras do meu mundo, eu defino o que entra, o que não entra, eu que cuido dos limites, porque um Estado soberano é isso que ele faz. Quando você está num Estado soberano, quando você constitui um Estado soberano, que é o que todo país é, você tem alguns direitos sobre esse Estado que ninguém mais tem. Uhum. Né? Então, assim, ó, só eu posso fazer a minha Constituição, só eu posso fazer minhas leis, minhas regras, minhas normas. Só eu detenho esse poder. Se eu quiser delegá-lo, se eu quiser repassá-lo, ok, mas é meu. Sim. Né? Claro que uma parcela da nossa liberdade a gente doa para a sociedade, no sentido, né, do bem comum e de tudo que a gente recebe em troca, papapá. Mas basicamente é isso. Então, assim, ó, se você só pode entrar num país se você seguir as regras do país, tiver uma identificação, permanecer no território dele um tempo que ele determina, conforme as regras que ele determina e cumprindo as regras que ele determina. Sim. Aí quando se trata da gente, a gente quer negociar, né? Entende? Legal. E aí, então, é mais criar esse lugar de Estado de soberania, Estado soberano. Eu sou um Estado soberano. Eu sou um território, eu sou um mundo em si. E eu tenho toda a soberania sobre esse mundo. A partir daí, se eu quiser cuidar da saúde, se eu quiser cuidar dos relacionamentos, se eu quiser, né, pensando na roda da vida, né? Se eu quiser olhar para minha espiritualidade, eu não me perco do que é meu, eu não me perco do meu mundo. Né? Você tem clareza do que você é, do que você quer, para onde você vai, da onde você veio, né? Então você tem uma clareza, né? E assim, ó, muito, assim, ó, não, esse aqui é o meu norte, esse aqui sou eu. Então, mesmo que tu vá e toque o mundo do outro, faça outras coisas, você volta para o seu centro. Então, é mais um lugar de reconhecimento do meu centro de comando. Ah, é isso aí. Entende? Aí, depois que eu reconheço meu centro de comando, tudo parte do meu centro de comando. Né? Aí é outra vida. Então, isso é ser rainha do meu mundo. Para mim, isso é ser rainha do meu mundo. E como ele começou assim, desse processo todo. De muita investigação de saúde mental, né? Do lugar lá da depressão aos 35 anos. E depois de todo esse processo, então, né? De casar, ter um filhinho e, né, dar a vida e em pouco tempo também, de alguma forma, fazer essa doulagem da morte do meu marido, né, estar ao lado dele, cuidar dele até que ele fizesse a passagem. Legal. E aí, depois de passado todo aquele período, né, que é uma loucura encerrar a vida de alguém e tal, assim, eu fui fazer um curso, um life coach com a Vanessa Tobias. Sim. Que foi onde a gente se conheceu. Conheço demais. Né? E nesse life coach ela fez algumas dinâmicas, né? E inclusive depois eu vinha me formar na metodologia dela, em específico, de tanto que fez sentido para mim. Ela fez uma dinâmica linda que eu amo e reproduzo, assim, e faz muito sentido, que é a gente falar sobre o que nós gostaríamos de ser daqui a 5 anos.
e depois palestrar para as colegas como se realmente já tivesse aquilo acontecido. É tudo né, tem toda uma métrica de técnicas aí envolvidas, mas parece simples, mas tem todo um conhecimento, né, envolvido nisso. E aí a gente tinha que trazer um objeto. E aí eu fiz uma coroa de flores para poder palestrar. E aí nesse objeto eu disse assim, olha, o que eu mais quero é ser rainha do meu mundo. Uau. E aí foi dali que surgiu. E dali eu fiz a formação no método dela. E aí quis colocar os contos. Aí eu falei assim, meu Deus, e agora como é que eu trabalho os contos? Porque eu sabia o que eles tinham feito na minha vida. Sabia o que o livro e os contos do livro tinham feito na minha vida, mas não tinha uma técnica para trabalhá-los, né? Entendi. Aí foi onde surgiu as constelações familiares. Uma grande amiga minha, psicóloga, amiga de anos, que eu conheci no Hospital de Custódia, quando eu fui gerente jurídica lá. Que foi, assim, esses ganhos lindos de amigas de alma que a gente ganha pela vida. E ela falou, olha, amiga, na minha no Instituto, na época IP Roxo, hoje se chama Instituto Raízes, estão fazendo uma formação em contoterapia sistêmica, onde eu estou me formando consteladora. Tá de brincadeira? Chamada ali. Por quê? Porque as constelações familiares clássicas de Bert Hellinger, ele trabalha com as histórias e os contos para trabalhar as constelações familiares e para explicar muito dessa ancestralidade, de onde vem. É natural, né? Ancestralidade, contação de histórias é uma coisa que era como se passava o conhecimento antigamente, né? Sim. E aí eu fiz a formação em contoterapia sistêmica, que tem todo esse olhar sistêmico, né? Junto com os contos. Então, os contos, eles vão... A contoterapia consiste em fazer a contação da história, né, enfim, até por questões técnicas de oitiva e de conversação com o inconsciente, é diferente, né, a fala, o falado, o contado, do que o lido, né, do que ler, o conto, são ductos diferentes aí, né, de sentidos que a gente olha. Então, acaba conversando, tendo essa conversa com o teu inconsciente, te mostrando um caminho que o inconsciente até então não conhecia. E aí, naturalmente, por ser um caminho de fala direto com o seu inconsciente, que seria muito mais desse lugar do sentir do que do pensar, porque você entra num lugar de visualização da história e de sentir a história, sentir aqueles personagens, porque o mental ele não faz essa diferenciação sobre o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Então, se eu conto uma história para você, para o teu caminho neural, ele vai para o emocional, porque é como se aquela história estivesse acontecendo. Ele não tem esse discernimento de realidade. Por isso que é igual quando a gente vê... Exatamente, poder, né? muito poder. Que é também quando a gente vê um filme, a gente sente aquelas emoções que estão ali. E daqui a pouco tu tá sentindo todas aquelas emoções. O suspense, o romance, o Você drama. entra dentro da história, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa com a história narrada. Que legal. Com a história contada. E dentro do Rainha do Seu Mundo, você conta as histórias, né? Sim, e aí acabou que eu criei uma metodologia trazendo muito desses contos do livro, da Mulheres Correm com Lobos, né? E aí fiz a iniciação no livro, daí de uma maneira... Fiz a contoterapia já era com os contos do livro e eu não sabia. E aí nessas sincronicidades e coincidências maravilhosas do universo. Era chamado mesmo, Era propósito. chamado. O que você diria para as mulheres? Pra gente, assim, gente, tá tudo muito lindo, maravilhoso. E eu, se eu deixar, eu falo e não arremato, né? Mas basicamente é isso, assim. Daí o Rainha acabou se tornando essa força de uma método, acabou por todo esse caminho, porque como eu disse, eu quero ser rainha do meu mundo, o que eu fiz? Eu passei pelo processo. Então, eu não consegui necessariamente lançar o método, lançar o processo, enquanto eu mesma não passei pelo processo, porque eu desejei isso. Que é legal, né? Então, eu desejei ser rainha do meu mundo. Então, enquanto eu não me tornei uma, eu também não consegui colocar isso no mundo. Só que enquanto eu passei pelo processo, eu fui também mapeando esse processo. Legal. E aí hoje eu tenho esse lugar mapeado do que você diria para as mulheres uma rainha do seu que mundo. quer ser rainha do seu mundo?
Quero ser rainha do meu mundo. Eu vou dizer que não é o caminho fácil, nem pense bem se é isso que você deseja, não. Quer mesmo ser rainha do seu Quer mundo? mesmo, porque a liberdade tem esse lugar. Né? Muitas vezes a gente não quer ser livre. Sim. Pela Não é à toa que existe responsabilidade. autossabotagem, né? É um lugar Pela bem... responsabilidade que isso, né, te Sim. traz. Porque realmente, Então tem que querer muito, né? eu acho que é muito de um lugar assim, ó. Minha sensação, né? Não quero mais cumprir o script. Ou já cumpri o Porque eu acho que script. muitas perguntas cara, esse lugar existe, né? É. Porque quando você fala assim, eu vou ser rainha do meu mundo, é aquela pergunta que você colocou, né? O que você quer ser? Onde você quer estar? O que você quer viver? Independente de qualquer coisa. E dependendo do que você quer, né? Então o buraco é mais embaixo. É. Gente, a gente vai ter que encerrar por aqui. Foi lindo, maravilhoso com essa mulher que brilha. Mas assim, gente, dá para acompanhar ela nas redes sociais. Tem muito conteúdo ali, aproveitem. A gente vai deixar aqui nos nossos comentários. Sigam ela. Foi uma honra estar aqui, viver esse momento com você, aprender, tá? Porque literalmente agora eu não sou mais empoderada, eu sou apoderada. Porque de repente esse processo, Em muitas ele situações. chega, acho que todo processo ele tem que chegar um momento Tem que que ele chegar vai num passar lugar, para uma próxima fase, tem que ter né? o next Toda level, borboleta, ou toda lagarta, uma hora vai sair do casulo e se tornar Muito borboleta. legal isso. E aí a borboleta que tá voando, ela não é mais Quem lagarta. sabe essa borboleta não vira a rainha do seu mundo, né? Então, né? E assim vai vivendo os processos. Exatamente. Mas é isso, gente. Como é de praxe, se inscreva no nosso canal. Ativa o sininho, tá? Pra você não perder nada. Compartilha com os amigos, com a família. A gente tá aqui seguindo o nosso propósito, que é compartilhar um pouquinho de histórias, conteúdos, vivências, né? Eu sempre falo que a minha história é escola para alguém. Aprendi muito com a sua trajetória. Por trás de uma ideia, um produto, um serviço, uma marca, por trás do Rainha do Seu Mundo tem um case, tem uma história sofrida, né? Que se a gente for parar para pensar e olhar toda essa trajetória lá de trás, a gente sabe que não foi fácil para quem precisou pagar o preço. E é sobre isso. A Alquimia Videocast fica por aqui com a Simone, essa mulher que brilha. Muito obrigada. Obrigada. E a gente se vê no próximo. Obrigada. Tchau, se liga no próximo episódio, hein?